Um homem deu sua jaqueta a uma idosa que tremia de frio. No dia seguinte, viu a senhora chorando diante do túmulo de sua mãe. Daniel Martins sempre foi um homem de sucesso. Ele tinha a carreira perfeita, uma vida cheia de compromissos e metas, mas, no fundo, sentia um vazio. Aos 40 anos, o que ele mais fazia era trabalhar. Passava horas no escritório, resolvendo crises e fechando negócios. Aos olhos de quem o via de fora, parecia que ele tinha tudo sob controle. E era isso que ele queria que todos pensassem. No entanto, poucas pessoas sabiam o que realmente se passava dentro de Daniel. Por trás do terno impecável e da expressão séria, havia um homem que fugia de algo há muito tempo. A morte de sua mãe, Cecília, ainda o assombrava. Ela havia morrido quando ele era jovem, e desde então, ele se distanciou de qualquer coisa que o fizesse lembrar disso. Emocionalmente, Daniel tinha se isolado. Sua forma de lidar com a dor foi se fechar completamente, evitando confrontar o que havia acontecido no passado. Ele nunca teve uma boa relação com o pai, Guilherme, um homem autoritário e manipulador. Depois da morte de Cecília, Guilherme praticamente o moldou para seguir seus passos, como se o sucesso nos negócios fosse a única forma de escapar do sofrimento. E Daniel seguiu esse caminho, subindo cada vez mais na empresa da família, até se tornar o presidente. Mas mesmo com todos os prêmios e reconhecimento, ele se sentia constantemente incompleto. Uma noite fria em São Paulo, após mais um longo dia de reuniões e decisões difíceis, Daniel caminhava pelas ruas do bairro onde morava. Era um costume dele, sair para dar uma volta tarde da noite, talvez na tentativa de espairecer e tentar achar algum sentido em tudo aquilo. Estava agasalhado, o frio cortante da cidade o fazia encolher os ombros, mas ele gostava daquela solidão. Era um dos poucos momentos em que ele conseguia pensar em si mesmo, sem distrações. O silêncio da cidade quase o confortava. De repente, enquanto virava uma esquina, ele notou uma figura sentada em uma calçada, mal iluminada pela luz fraca de um poste. Era uma mulher idosa, encolhida, tremendo de frio. Daniel hesitou por um instante. Não era do tipo que se envolvia com estranhos, principalmente pessoas em situação de rua. Sempre evitava esses encontros, talvez por se sentir desconfortável com a ideia de ajudar alguém tão vulnerável. Afinal, ele próprio havia passado anos evitando sua própria vulnerabilidade. No entanto, algo naquela mulher o fez parar. Talvez fosse a maneira como ela parecia tão pequena e frágil, ou o fato de que ele simplesmente não conseguia ignorá-la. Ela olhava para o chão, mas ele percebeu que estava tremendo muito. Era visível que não tinha roupas suficientes para enfrentar aquele frio. Daniel respirou fundo, olhou para os lados como se estivesse buscando alguma justificativa para não fazer nada, mas, antes que pudesse se convencer a seguir em frente, tomou uma decisão. Tirou o casaco de lã que estava vestindo e se aproximou da mulher. Com um gesto rápido, sem dizer uma palavra, ele colocou o casaco sobre seus ombros. A idosa levantou os olhos para ele, surpresa com o gesto. Havia algo de estranho em seu olhar, algo que Daniel não conseguiu identificar na hora, mas que o fez sentir um arrepio. Mesmo assim, ele sorriu discretamente, como quem faz algo simples, sem esperar agradecimento. Ela segurou o casaco com as mãos trêmulas e disse, com uma voz fraca: "Obrigada, meu filho." Aquela frase, dita com tanta doçura e simplicidade, fez o coração de Daniel apertar. Fazia tempo que ninguém o chamava assim. "O meu filho" ecoou em sua mente de uma forma estranha, como se puxasse uma memória perdida. Não era o tipo de coisa que ele costumava ouvir. Nos negócios, ele era sempre Senhor Martins ou Dr. Daniel, distante e formal. Mas, naquele momento, ele se sentiu diferente. Quase como se fosse o jovem de 20 anos de novo, antes de sua mãe morrer. Sem saber o que dizer, ele apenas acenou com a cabeça e se afastou, sentindo-se estranhamente leve, mas também inquieto. Aquele encontro o havia tocado de uma maneira que ele não compreendia completamente. Continuou caminhando pelas ruas desertas, mas o pensamento na mulher não saía de sua cabeça. Havia algo familiar nela, mas ele não conseguia identificar o que era. Na manhã seguinte, a vida seguiu seu curso habitual.
Daniel estava a caminho do cemitério onde sua mãe estava enterrada. Todos os anos, ele fazia essa visita, como uma forma de manter viva a memória de Cecília, mesmo que nunca falasse sobre ela com ninguém. O cemitério era o único lugar onde ele deixava suas barreiras caírem um pouco. Ali, ele podia ser apenas Daniel, o filho, sem o peso de todas as responsabilidades que carregava diariamente. Quando chegou ao túmulo, algo chamou sua atenção imediatamente. Havia uma mulher ajoelhada em frente à lápide de sua mãe, com o mesmo casaco que ele havia dado na noite anterior. Ela estava chorando, as mãos segurando o casaco com força, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha de pé. Daniel ficou paralisado por um momento, sem entender o que estava acontecendo. O que aquela mulher fazia ali? E, mais importante, por que ela estava diante do túmulo de Cecília? Lentamente, ele se aproximou, com o coração acelerado. O ar frio da manhã o envolvia, mas ele mal sentia. Havia algo naquela cena que o fazia sentir como se o chão estivesse prestes a desmoronar. Quando estava perto o suficiente, a mulher levantou a cabeça, revelando o rosto enrugado e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela o reconheceu imediatamente e sussurrou: "Eu sabia que você viria." Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo de perturbador naquela frase, como se ela soubesse mais do que ele poderia imaginar. Sem entender o que aquilo significava, ele apenas ficou parado, esperando por uma explicação. E foi então que a mulher começou a falar, sua voz entrecortada pelas lágrimas. "Eu sou Beatriz", disse ela, tentando controlar a emoção. "Eu fui a única amiga de sua mãe." Essas palavras caíram como uma bomba. Daniel não sabia como reagir. Ele nunca havia ouvido falar de uma amiga chamada Beatriz. Sua mãe sempre parecia tão sozinha, tão isolada. E agora, de repente, essa estranha aparecia diante de seu túmulo, alegando ter sido sua amiga mais próxima? "Eu preciso contar a você o que realmente aconteceu, o que eu fiz", continuou ela, a voz tremendo. Eu traí sua mãe." Essas últimas palavras foram suficientes para fazer o coração de Daniel disparar. Ele não sabia o que aquela mulher queria dizer com isso, mas sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Daniel estava completamente sem palavras. O que aquela mulher, Dona Beatriz, havia acabado de dizer o deixou atordoado. Ela havia traído sua mãe? E aquilo era muito para processar. A ideia de que alguém tão próxima de Cecília a teria traído mexia com algo profundo dentro dele. E por que estava vindo à tona só agora, tanto tempo depois? "Eu não sei como começar", disse Beatriz, a voz ainda trêmula, mas havia uma determinação em seus olhos. "Faz tanto tempo, mas eu preciso que você me ouça. O que aconteceu, sua mãe? Cecília. Ela merecia outra vida." Daniel sentiu o impacto dessas palavras. Por toda a sua vida, ele havia idealizado a figura de sua mãe. Cecília era sua lembrança mais pura, uma figura de amor e carinho. E embora soubesse que ela não tinha sido feliz com seu pai, Guilherme, ele nunca realmente quis investigar o que havia acontecido entre eles. Era mais fácil pensar que aquilo fazia parte do passado, enterrado junto com ela. Mas agora, diante daquela mulher, ele sabia que estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. "O que você quer dizer com isso?" Daniel perguntou, mantendo o tom firme, mas sentindo uma tensão crescente no peito. Beatriz respirou fundo, como se estivesse buscando forças para revelar algo que há muito tempo guardava. "Cecília não era feliz com seu pai", começou ela. "Ela nunca foi. O casamento deles foi uma prisão. Ele era manipulador, controlador. Ela estava infeliz, Daniel. Tão infeliz que, por anos, ela planejou uma forma de fugir. Mas ela nunca conseguiu. E eu fui parte disso." Daniel não conseguiu evitar sentir a raiva crescer. A ideia de que sua mãe, aquela mulher doce e amorosa, tivesse vivido sufocada por tanto tempo era dolorosa. Ele sempre soube que seu pai, Guilherme, era um homem duro, mas nunca imaginou o quanto isso poderia ter afetado Cecília. Fugir?
Fugir para onde? Ele perguntou, agora ainda mais curioso e aflito. O que você fez, Beatriz? Beatriz desviou o olhar, claramente envergonhada do que estava prestes a revelar. Cecília tinha um grande amor antes de conhecer seu pai. O nome dele era Eduardo Amaral. Eles tinham planos de fugir juntos, reconstruir suas vidas longe de tudo e de todos. Eduardo era a única pessoa que a fazia sentir-se viva, a única pessoa que a amava verdadeiramente. Mas seu pai, Guilherme, ele descobriu. E eu ajudei ele a descobrir. Daniel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eduardo Amaral. Esse nome nunca havia sido mencionado em sua casa. Sua mãe tinha um amor antes de Guilherme. Ele estava confuso. Sua mente tentava absorver tudo, mas ao mesmo tempo ele se sentia traído, como se sua vida tivesse sido uma mentira. Você ajudou meu pai a destruí-los? Daniel mal conseguiu controlar a raiva na sua voz. Você destruiu a única chance de felicidade que minha mãe tinha? Beatriz começou a chorar novamente, as lágrimas rolando pelo seu rosto enrugado. Eu não tinha escolha, ela disse, com a voz embargada. Guilherme ameaçou meu filho, Fernando. Ele disse que se eu não contasse a ele sobre os planos de Cecília, ele acabaria com a vida do meu filho. Eu estava apavorada, Daniel. Não sabia o que fazer. Cecília era minha melhor amiga, e eu a traí. Eu traí sua mãe porque eu estava com medo. Daniel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele estava tão furioso, tão confuso. Por um lado, entendia que uma mãe faria qualquer coisa para proteger seu filho. Mas, por outro lado, o fato de que essa traição viera de alguém tão próximo de sua mãe era devastador. E o que aconteceu depois? Ele perguntou, sentindo uma mistura de urgência e medo pela resposta. Beatriz enxugou as lágrimas e continuou, mais devagar agora, como se cada palavra fosse uma ferida sendo aberta. Seu pai arruinou Eduardo. Ele usou sua influência para destruir a carreira dele, para manchar sua reputação, para garantir que ele nunca mais pudesse ficar com Cecília. Ela tentou resistir, tentou lutar por Eduardo, mas Guilherme a encurralou. E eu fiquei em silêncio, assistindo tudo acontecer, incapaz de ajudar. Sua mãe acabou presa nesse casamento com Guilherme. Ela nunca teve a chance de viver a vida que merecia. Daniel não conseguia acreditar no que ouvia. Seu pai havia destruído a vida de um homem por ciúmes e obsessão. A história que ele conhecia, a história que seu pai sempre contava sobre como ele e Cecília se apaixonaram, não passava de uma mentira. O casamento deles nunca foi por amor, e a felicidade que ele acreditava que sua mãe tinha vivido era uma ilusão. Por que você está me contando isso agora? Daniel perguntou, a voz mais baixa, cansada. Depois de tanto tempo. Por que agora? Beatriz olhou para ele, seus olhos revelando um cansaço de décadas. Porque eu não posso mais carregar esse peso, respondeu ela. Eu traí sua mãe de uma forma imperdoável, mas preciso que você saiba a verdade. Cecília amava Eduardo, e se não fosse por mim, ela teria escapado. Eu nunca pude me perdoar por isso, e agora, vendo você aqui, eu sinto que tenho a obrigação de contar a você. O passado não pode ser mudado, mas você merece saber quem realmente era sua mãe. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Havia tantas emoções passando por ele que ele mal conseguia processá-las. Raiva, tristeza, confusão, tudo misturado. Ele pensou em sua irmã, Mariana, e como ela reagiria ao ouvir tudo aquilo. Seria um choque para ela tanto quanto estava sendo para ele. O nome Eduardo Amaral ficava ecoando na cabeça de Daniel. Quem era esse homem que havia amado sua mãe tanto a ponto de tentar fugir com ela? E onde ele estava agora? Guilherme tinha realmente destruído a vida desse homem a ponto de apagá-lo completamente? Daniel sentiu que precisava de respostas. Ele precisava encontrar Eduardo, entender o que realmente aconteceu. Sua mãe, Cecília, merecia que sua história fosse contada da maneira certa. Ela não podia mais falar por si mesma, mas talvez Eduardo pudesse preencher as lacunas.
O passado estava voltando com força, e Daniel sabia que não poderia simplesmente seguir em frente sem investigar mais. Ele olhou para Beatriz, agora silenciosa e abatida diante dele, e fez a única pergunta que importava naquele momento. Onde eu posso encontrar Eduardo Amaral? Beatriz respirou fundo, como se soubesse que essa pergunta viria. Ela levantou o olhar, seus olhos ainda úmidos, mas com uma espécie de esperança triste. Ele está vivo, Daniel. Eu posso te ajudar a encontrá-lo. O coração de Daniel disparou. Eduardo estava vivo. E ele sabia que, de alguma forma, encontrar aquele homem seria o próximo passo para finalmente descobrir toda a verdade sobre o passado de sua mãe. A busca por respostas estava apenas começando, e Daniel sentia que, por mais doloroso que fosse, ele não podia mais fugir. A verdade precisava vir à tona, e ele estava pronto para enfrentá-la. O que Beatriz revelou a Daniel mudou tudo. O que ele pensava sobre o casamento dos seus pais, sua mãe e até seu pai estava em pedaços. Sua mãe tinha sido uma prisioneira em um casamento sem amor, e Eduardo, um homem até então desconhecido, era o verdadeiro amor da vida de Cecília. Mas o mais perturbador era que tudo isso havia sido destruído por seu pai, Guilherme, um homem que Daniel sempre soube ser controlador, mas nunca imaginou que fosse capaz de tanto. Com o nome de Eduardo Amaral agora martelando em sua mente, Daniel decidiu ir atrás da verdade. Ele e Mariana, sua irmã, começaram a investigar. Sabiam que as respostas que precisavam não viriam facilmente, mas estavam determinados a descobrir o que realmente aconteceu entre Cecília, Eduardo e Guilherme. O que eles descobriram foi mais sombrio do que Daniel poderia imaginar. Anos atrás, quando Cecília e Eduardo se conheceram, foi como um conto de amor à primeira vista. Os dois eram jovens, apaixonados e cheios de sonhos. Eduardo era um advogado brilhante, cheio de promessas. Tinha tudo para construir uma carreira de sucesso, e ao lado de Cecília, planejava uma vida cheia de amor e conquistas. Eles eram inseparáveis, e todos ao redor viam como o amor entre eles era genuíno. No entanto, enquanto Cecília e Eduardo faziam planos para o futuro, havia outra pessoa que observava tudo à distância. Guilherme Martins. Guilherme era um homem poderoso, herdeiro de uma família influente e sempre acostumado a conseguir o que queria. E o que ele queria, naquele momento, era Cecília. Cecília não tinha nenhum interesse em Guilherme. Para ela, ele não passava de um conhecido distante, alguém com quem trocava poucas palavras em eventos sociais. Mas para Guilherme, Cecília era muito mais. Ela era uma obsessão. Desde o primeiro momento em que a viu, ele decidiu que ela seria sua. E quando Guilherme decidia algo, nada poderia impedi-lo. Ao perceber que Cecília estava completamente apaixonada por Eduardo e que seus planos de casamento estavam avançando, Guilherme começou a agir. Ele sabia que Eduardo era um obstáculo em seu caminho, e não demorou muito para ele começar a traçar um plano para separá-los. Guilherme era um homem de muitos recursos. Ele tinha contatos poderosos, pessoas influentes em todos os lugares. E usou isso a seu favor. Começou uma campanha sutil, mas devastadora, para destruir a reputação de Eduardo. Nos bastidores, Guilherme puxava as cordas. Em público, ele mantinha sua fachada impecável de homem de negócios respeitável, enquanto minava silenciosamente a carreira de Eduardo. Rumores começaram a circular. Acusações falsas surgiram do nada. A carreira de Eduardo, que até então estava em ascensão, começou a desmoronar. Ele perdeu clientes importantes, e suas chances de crescimento profissional desapareceram quase que da noite para o dia. Foi um golpe devastador. Cecília, claro, estava ao lado de Eduardo durante toda essa crise. Ela sabia que os rumores eram falsos, que tudo aquilo não passava de uma tentativa de destruir o homem que ela amava. Mas a pressão sobre eles aumentava a cada dia. Eduardo, antes tão confiante e otimista sobre o futuro, agora estava desesperado, incapaz de entender como tudo que havia construído estava desmoronando. E foi nesse momento de fraqueza que Guilherme deu o golpe final. Cecília, vendo o sofrimento de Eduardo, começou a pensar em alternativas. Ela sabia que, se quisesse ter um futuro com ele,
eles precisariam sair dali, fugir daquela rede de intrigas e mentiras que estava se fechando ao redor deles. Eduardo concordou. Eles fariam isso. Iriam embora, começar uma nova vida longe de tudo e de todos, onde pudessem finalmente ser felizes sem a sombra de Guilherme pairando sobre eles. Mas o que eles não sabiam era que Beatriz, a amiga mais próxima de Cecília, havia sido pressionada por Guilherme. Ele a ameaçou, dizendo que se ela não contasse sobre os planos de fuga de Cecília e Eduardo, ele acabaria com a vida de Fernando, o filho de Beatriz. Ela estava aterrorizada. Não sabia o que fazer. Por um lado, queria proteger sua amiga. Por outro, tinha medo do que Guilherme poderia fazer ao seu filho. E assim, Beatriz cedeu à pressão. Ela contou a Guilherme sobre os planos de Cecília e Eduardo de fugir. Na noite em que Cecília e Eduardo estavam prestes a partir, Guilherme apareceu. Eduardo estava esperando Cecília no local combinado, mas ela nunca chegou. Guilherme a confrontou antes que ela pudesse escapar. Ele usou tudo o que tinha contra ela, sua influência, seu poder e, mais importante, a ameaça de destruir completamente a vida de Eduardo se ela seguisse com seus planos. Cecília se viu encurralada. Sabia que se insistisse em fugir com Eduardo, ele seria destruído para sempre. Guilherme deixaria claro que não teria limites em sua vingança. Ele destruiria cada aspecto da vida de Eduardo, e ela não podia permitir que isso acontecesse. E foi assim que Cecília tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela deixou Eduardo e se casou com Guilherme. Daniel ficou chocado ao descobrir isso. Sua mãe, a mulher que ele sempre imaginou como forte e decidida, havia sido forçada a tomar uma decisão terrível. Ela sacrificou sua própria felicidade para proteger o homem que amava. E seu pai, Guilherme, havia conseguido o que queria, mas a que custo? O casamento entre Cecília e Guilherme nunca foi feliz. Desde o início, ela estava distante, fechada em si mesma. Ele, por sua vez, sempre soube que ela nunca o amara da mesma forma que amou Eduardo. Mas, para Guilherme, aquilo não importava. Ele a tinha. E isso era suficiente. Ao longo dos anos, Cecília tentou ser uma boa esposa, uma boa mãe para Daniel e Mariana. Mas o brilho em seus olhos, aquele brilho que Eduardo havia acendido, se apagou. Ela se tornou uma mulher triste, resignada com o destino que havia escolhido. Guilherme, por outro lado, continuava o mesmo homem manipulador e controlador que sempre foi, usando seu poder e influência para manter todos ao seu redor sob seu controle. Daniel e Mariana, ao descobrirem tudo isso, se sentiram traídos. Toda a sua infância e juventude foram baseadas em uma mentira. Eles pensavam que seus pais, apesar de seus problemas, tinham uma relação respeitosa. Agora, sabiam que tudo não passava de um jogo de poder. Guilherme não tinha amor por Cecília, ele tinha posse. E sua mãe não era uma esposa feliz, ela era uma prisioneira. E o que doía mais para Daniel era saber que sua mãe havia sofrido tanto, e ele nunca tinha percebido. O homem que ele respeitava e admirava, seu próprio pai, era o responsável por destruir a vida de Cecília e Eduardo. Guilherme havia usado de todas as suas armas para garantir que Eduardo desaparecesse, e Cecília, sufocada por culpa e tristeza, nunca mais tentou escapar. A verdade era devastadora. Agora, Daniel e Mariana tinham uma missão clara: descobrir o que aconteceu com Eduardo e, de alguma forma, honrar a memória de sua mãe. Sabiam que essa jornada não seria fácil, mas não podiam continuar vivendo com as mentiras que Guilherme havia criado ao redor deles. O amor de Cecília e Eduardo havia sido destruído por uma manipulação cruel, mas Daniel estava determinado a trazer a verdade à tona. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava fazendo algo realmente importante. Daniel e Mariana estavam mergulhados em um turbilhão de emoções após descobrirem o que seu pai havia feito para separar sua mãe, Cecília, de Eduardo. Mas o que os atormentava ainda mais era a sensação de que a verdade completa ainda não havia vindo à tona. Havia algo a mais naquela história, algo que eles não conseguiam entender completamente. A morte de Cecília sempre havia sido um tema delicado. Tanto Daniel quanto Mariana acreditaram, por todos esses anos,
que o acidente que tirou a vida de sua mãe havia sido uma tragédia comum. Cecília estava dirigindo, acompanhada por Fernando, o filho de Beatriz, quando o carro derrapou em uma curva, colidindo com uma árvore. Ambos morreram no local. Foi o que sempre lhes disseram. Mas agora, sabendo o quanto Guilherme era capaz de manipular e esconder a verdade, eles começaram a questionar tudo. Daniel sabia que a única pessoa que poderia ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu era Eduardo, o homem que sua mãe amava de verdade e que foi vítima das crueldades de seu pai. Então, Daniel e Mariana decidiram procurá-lo. Eduardo Amaral não era fácil de encontrar. Após anos de manipulação e destruição de sua carreira por parte de Guilherme, ele havia desaparecido do cenário público. Não havia mais registros de sua vida profissional ou pessoal. Parecia que, depois de ter sua vida destruída, Eduardo tinha optado por viver no anonimato, longe de tudo que lembrava seu passado. No entanto, com alguma insistência e pesquisa, Daniel e Mariana finalmente conseguiram uma pista. Eduardo estava vivendo em uma pequena cidade do interior, isolado do mundo. Era um homem envelhecido e distante, uma sombra do que ele havia sido um dia. Mas, mesmo assim, Daniel sentia que era seu dever falar com ele, entender o que realmente aconteceu entre ele, Cecília e Guilherme. Eles viajaram para o interior, sem saber exatamente como Eduardo reagiria ao vê-los. Quando chegaram à casa modesta onde ele vivia, foram recebidos por um homem cansado, de olhar vazio, mas que ainda carregava a dor de um passado que nunca conseguiu superar. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, apenas observando Daniel e Mariana à sua porta. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e lenta, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ele, convidando-os para entrar. O interior da casa de Eduardo era simples, quase espartano. Não havia fotos nas paredes, nenhum sinal de uma vida ativa. Era como se o tempo tivesse parado ali. Eles se sentaram na sala, e o silêncio tomou conta do ambiente por alguns minutos. Mariana, sempre a mais direta, foi quem quebrou o silêncio. Eduardo. Precisamos saber o que aconteceu com nossa mãe. Sabemos que você a amava. Sabemos o que nosso pai fez para separá-los. Mas a morte dela, ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. O acidente. Foi mesmo um acidente? Eduardo baixou a cabeça, e por um momento, Daniel achou que ele não iria responder. Mas, então, ele levantou o olhar, e o que disse a seguir os deixou sem ar. Não foi um acidente, disse ele, sem rodeios. Guilherme matou Cecília. As palavras de Eduardo caíram como uma bomba no ar. Daniel sentiu um impacto imediato, como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dele. Mariana, ao seu lado, levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque. O quê? Daniel mal conseguia falar. Como assim? O que você está dizendo? Eduardo respirou fundo, claramente tentando reunir forças para contar o que tinha guardado por tanto tempo. Naquela época, Cecília e eu ainda nos víamos, mesmo depois de tudo que seu pai fez para nos separar. Ela nunca deixou de me amar, e eu nunca deixei de amá-la. Por mais que tentássemos seguir em frente, o amor que sentíamos um pelo outro era forte demais. Ela planejava fugir novamente, e naquela noite estava acompanhada de Fernando, filho de Beatriz. Fernando fazia curso de informática à noite, sempre que podia, Cecília o levava para casa. Mas, naquela noite, tudo deu errado. Eduardo fez uma pausa, os olhos distantes, revivendo aqueles dias dolorosos. Guilherme descobriu. Ele sempre descobria. E, naquele dia, ele a seguiu. O silêncio na sala se tornou insuportável. Daniel e Mariana esperavam por mais, por alguma explicação, algo que fizesse tudo aquilo fazer sentido, mas Eduardo apenas abaixou a cabeça, parecendo cansado demais para continuar. Então, Mariana o encorajou, sua voz suave, mas firme. Por favor, Eduardo. Precisamos saber. Ele suspirou e finalmente continuou. Cecília estava tentando fugir de novo. Ela sabia que não podia mais viver com Guilherme.
Sabia que ele era perigoso, que ele não pararia até destruir tudo o que ela amava. Ela entrou no carro com Fernando, tentando escapar. Eu a esperava em um ponto de encontro, mas ela nunca chegou. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas, e sua voz ficou rouca ao lembrar daquele dia fatídico. Guilherme seguiu o carro de Cecília. Ele estava furioso, fora de controle. Sabia que, se a deixasse ir, perderia tudo. Perderia o controle sobre ela, sobre vocês, sobre a vida que ele havia construído. Ele não suportava a ideia de perder. Então, ele fez a pior coisa que poderia fazer. Eduardo fez uma pausa longa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para descrever o horror do que aconteceu. Ele acelerou atrás dela, forçou uma perseguição. Cecília tentou fugir, mas ele a encurralou na estrada. Quando ela percebeu que não tinha para onde ir, tentou desviar, mas foi tarde demais. Guilherme jogou o carro contra o dela, propositalmente. A batida foi violenta. Cecília e Fernando não tiveram chance. Daniel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que seu pai era um homem controlador, mas nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que ele pudesse ter sido capaz de algo assim. Seu pai havia deliberadamente causado a morte de sua própria esposa e de uma criança inocente. O peso dessa revelação era quase insuportável. Mariana, ao seu lado, chorava silenciosamente. Ela havia perdido a mãe tão jovem, sem nunca ter tido a chance de realmente conhecê-la. E agora, descobria que essa perda não foi um acidente, mas um ato de vingança cruel. Eduardo, por outro lado, parecia aliviado por finalmente ter contado a verdade. Mas o alívio vinha acompanhado de uma dor profunda, uma dor que ele carregava há décadas. Eu esperei por ela naquela noite, disse ele, a voz agora baixa, como se falasse para si mesmo. Esperei até o amanhecer, acreditando que, de alguma forma, ela conseguiria escapar. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que Guilherme não a deixaria ir. Daniel estava paralisado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Tudo o que ele sabia, tudo o que havia acreditado sobre a morte de sua mãe, desmoronava diante dele. O homem que ele chamava de pai era um assassino. Um homem que preferiu destruir a vida de Cecília a deixá-la ser feliz ao lado de outro. Mariana, ainda abalada, foi a primeira a se recompor. Precisamos fazer algo, disse ela, a voz firme. Não podemos deixar que ele saia impune. Daniel olhou para sua irmã e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que ela estava certa. Era hora de expor a verdade, por mais dolorosa que fosse. O silêncio na casa de Eduardo pesava como uma nuvem carregada, cheia de segredos e dores que, finalmente, haviam sido revelados. Daniel e Mariana se entreolharam, tentando processar tudo o que haviam acabado de ouvir. A verdade era pior do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Seu pai, Guilherme, havia causado deliberadamente o acidente que matou sua mãe e Fernando, um garoto inocente. E Eduardo, o grande amor de Cecília, havia sido deixado para trás, esperando por uma fuga que nunca aconteceu. Daniel ainda estava em choque. Durante toda a sua vida, ele havia fugido da dor da perda de sua mãe, enterrando-se no trabalho e nas expectativas que Guilherme colocava sobre ele. Mas agora, ele via seu pai com outros olhos. O homem que ele admirava por sua força e sucesso era, na verdade, um monstro, capaz de destruir vidas para manter seu controle e poder. Como podemos viver tanto tempo sem saber de nada? Mariana quebrou o silêncio, a voz ainda trêmula, mas agora com uma força crescente. Ela estava abalada, claro, mas algo em sua postura indicava que ela estava decidida a não deixar tudo aquilo passar em branco. Havia um brilho em seus olhos, uma espécie de determinação que Daniel não via nela há muito tempo. Mariana sempre foi a mais emocional dos dois, mais conectada aos sentimentos e às lembranças da mãe. Ela, mais do que ele, estava sofrendo com essa descoberta. Ele nos enganou, Mariana, Daniel finalmente disse, sua voz soando estranha, quase rouca, como se não pertencesse a ele. Durante anos, ele nos fez acreditar que o acidente foi uma tragédia. E tudo isso foi culpa dele.
Eduardo, sentado à frente deles, olhava para o chão, claramente devastado por reviver aquele momento tão doloroso. Ele havia sido uma vítima tanto quanto Cecília. Sua vida foi destruída por Guilherme, assim como a de tantas outras pessoas ao redor dele. Eu sinto muito por não ter contado antes, Eduardo disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu devia ter feito algo, mas eu estava quebrado. Não tinha forças para enfrentar Guilherme depois de tudo que ele fez comigo. E quando Cecília morreu, ele fez uma pausa, os olhos marejados. Eu perdi o pouco que ainda restava de mim. Daniel sentiu uma mistura de compaixão e tristeza por Eduardo. O homem à sua frente havia sido destruído, não apenas pelo sistema manipulador de Guilherme, mas pela perda da mulher que ele amava. Daniel percebeu que, de certa forma, ele e Mariana também haviam sido vítimas. Suas vidas haviam sido moldadas por um homem que fez de tudo para manter o controle, destruindo qualquer um que ameaçasse sua posição. E agora, sabendo de toda a verdade, eles não poderiam mais ficar em silêncio. Você não teve culpa, Eduardo, Mariana disse suavemente, colocando uma mão no ombro dele. Nós sabemos o tipo de homem que meu pai era. Não há como culpá-lo por ter ficado com medo. Eduardo olhou para ela com olhos cheios de dor e arrependimento, mas havia uma espécie de alívio ali também. Ele parecia grato por não carregar mais aquele fardo sozinho. Agora, Daniel e Mariana sabiam a verdade. E juntos, eles poderiam finalmente fazer algo a respeito. O que vamos fazer agora? Daniel perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. Ele se sentia perdido, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava agir. Não podia continuar vivendo na sombra de um homem que havia causado tanto sofrimento. Mariana olhou diretamente para ele, seus olhos firmes e decididos. Vamos expor a verdade, disse ela, sem hesitar. O que Guilherme fez com nossa mãe, com Eduardo, com todos que estavam ao redor dele. Isso não pode continuar em segredo. As pessoas precisam saber o que ele fez. Daniel assentiu, sentindo uma onda de concordância crescer dentro dele. Era isso. Eles não podiam mais viver em silêncio, fingindo que nada aconteceu. Guilherme havia manipulado e destruído a vida de muitas pessoas e agora, era a hora de expor tudo. Mas antes, Mariana começou, hesitando por um momento. Precisamos dar a Dona Beatriz a chance de se redimir. Dona Beatriz. Daniel quase havia se esquecido dela no meio de tudo aquilo. Ela também tinha um papel nessa história, e apesar de ter traído Cecília no passado, ele sabia que havia um peso enorme em sua consciência. Se alguém poderia se redimir de alguma forma, seria ela. Além disso, ela carregava consigo o arrependimento de uma vida inteira. Beatriz sabia que havia contribuído para a tragédia, mas tinha sido empurrada para isso por Guilherme. Mariana se levantou, decidida. Precisamos falar com ela, disse, olhando para Eduardo. Ela merece a chance de encarar o passado, assim como nós. Eduardo assentiu lentamente. Beatriz. Ela também foi uma vítima de Guilherme. Ele sabia como manipular as pessoas, como fazer com que todos ao seu redor agissem de acordo com sua vontade. Eu tenho certeza de que, se ela soubesse o que aconteceria, nunca teria traído Cecília. Daniel e Mariana concordaram. Precisavam de Beatriz antes de dar o próximo passo. A verdade sobre o acidente, sobre o controle que Guilherme tinha sobre todos ao seu redor, era apenas o começo. Agora, com o passado mais claro, eles precisavam agir. O encontro com Dona Beatriz foi muito mais emocional do que eles haviam previsto. Ela estava visivelmente envelhecida, o peso dos anos de culpa estampado em seu rosto. Daniel podia ver nos olhos dela que ela sabia por que eles estavam ali. Sabia que o passado, que ela tanto tentou enterrar, havia finalmente ressurgido. Eu sabia que vocês viriam, disse ela, sua voz trêmula, mas firme. Eu estive esperando por isso. Beatriz não tentou se defender. Ela sabia o que havia feito e não procurou desculpas. Ela havia traído sua melhor amiga por medo, e agora carregava aquele arrependimento como uma cruz. Dona Beatriz, Mariana começou,
tentando encontrar as palavras certas. Sabemos o que aconteceu. Sabemos que você foi pressionada pelo nosso pai, que ele usou você. Mas nós também sabemos que você está arrependida. Beatriz assentiu lentamente, lágrimas começando a rolar por seu rosto enrugado. Eu me arrependo todos os dias, minha querida, disse ela, a voz embargada. Eu traí a única pessoa que me amava de verdade. Fiz isso para salvar meu filho, mas... eu nunca deveria ter contado a Guilherme sobre os planos de fuga de Cecília. Nunca. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também reconfortante. Daniel e Mariana sabiam que Beatriz estava sendo sincera. O arrependimento dela era real, e isso era evidente em cada palavra que ela dizia. Não podemos mudar o passado, disse Daniel, sua voz finalmente firme, depois de tudo que havia passado. Mas podemos fazer algo agora. Podemos expor a verdade e garantir que o nome de nossa mãe seja honrado. Beatriz olhou para ele, surpresa, mas também grata. Se há algo que eu possa fazer para ajudar, eu farei, disse ela, com mais determinação do que Daniel esperava. E assim, os três, junto com Eduardo, começaram a planejar o que seria o próximo passo, expor Guilherme Martins e a verdade sobre sua manipulação e o trágico acidente que tirou a vida de Cecília. Eles sabiam que a jornada seria difícil, mas não havia mais como voltar atrás. O passado e o presente estavam conectados de uma forma inevitável, e agora, era hora de enfrentar a verdade e, finalmente, trazer justiça à memória de Cecília. Daniel e Mariana sabiam que expor a verdade não seria fácil. Guilherme havia construído uma imagem impecável ao longo dos anos, um empresário bem-sucedido, um homem de respeito e influência, sempre presente nos círculos mais poderosos da sociedade. Para o mundo, ele era um exemplo de integridade, um homem admirável que superou grandes desafios. Mas Daniel e Mariana agora conheciam a verdade. Eles sabiam que, por trás dessa fachada perfeita, existia um homem frio, manipulador e capaz de qualquer coisa para garantir que ninguém o desafiasse. Revelar isso ao mundo não seria simples. Eles precisariam de provas, de testemunhas e, acima de tudo, de coragem para enfrentar a tempestade que viria depois. O plano começou a ser montado com cuidado. Daniel e Mariana, junto com Eduardo e Dona Beatriz, sabiam que não poderiam fazer isso sozinhos. Eles precisavam de aliados. Pessoas que também haviam sido afetadas pelas ações de Guilherme, mas que nunca tiveram coragem de falar. Guilherme havia prejudicado muitas pessoas ao longo dos anos, sempre de forma silenciosa, sem deixar rastros que pudessem comprometê-lo diretamente. Eduardo foi a primeira peça-chave. Ele ainda tinha documentos e cartas antigas que provavam sua relação com Cecília. Cartas de amor, cheias de esperança, mas também de desespero, onde Cecília falava sobre como se sentia sufocada no casamento com Guilherme e sobre o medo constante que ele inspirava nela. Essas cartas seriam uma prova crucial de que o casamento deles não foi o conto de fadas que Guilherme sempre vendeu ao mundo. Dona Beatriz, por sua vez, era testemunha viva de tudo. Ela havia visto de perto a destruição causada por Guilherme e seu poder de manipulação. A primeira etapa do plano foi reunir todas as provas. Daniel e Mariana sabiam que não podiam apenas acusar seu pai publicamente sem ter algo sólido. Então, passaram semanas buscando registros antigos, falando com pessoas que haviam trabalhado para Guilherme ao longo dos anos, procurando alguém que pudesse corroborar a história de Eduardo e Beatriz. A cada descoberta, ficava mais claro o quão longe Guilherme havia ido para manter o controle sobre todos ao seu redor. Finalmente, chegou o momento de dar o próximo passo, organizar um evento que reunisse as pessoas mais influentes do círculo social e empresarial de Guilherme. Seria uma espécie de celebração para homenagear os anos de dedicação de Guilherme à sua empresa e à comunidade, mas, na verdade, seria o palco perfeito para Daniel e Mariana revelarem toda a verdade. Na noite do evento, o salão estava lotado. Homens e mulheres bem vestidos, empresários, políticos e figuras importantes da sociedade, todos ali para honrar Guilherme Martins. Ele, como sempre, parecia no controle de tudo. Caminhava pelo salão com aquele sorriso calculado, cumprimentando as pessoas, trocando piadas,
como se o mundo estivesse exatamente como ele queria. Daniel e Mariana estavam tensos. Sabiam que o que fariam a seguir mudaria suas vidas para sempre. Mas também sabiam que era a única maneira de fazer justiça à memória de sua mãe. Quando chegou o momento, Daniel foi até o palco. Ele segurava um discurso em mãos, como se fosse uma homenagem comum ao pai. Guilherme, sentado à mesa principal, observava o filho com orgulho, sem saber o que estava por vir. Boa noite a todos, começou Daniel, olhando para a plateia. Estamos aqui hoje para falar sobre a vida e o legado de Guilherme Martins. Um homem conhecido por sua determinação, sua força e sua capacidade de superar desafios. Por um momento, parecia que o discurso seguiria o caminho tradicional. Guilherme relaxou na cadeira, satisfeito com as palavras do filho. Mas então, Daniel fez uma pausa, olhou para Mariana ao lado do palco, e sua expressão mudou. Mas hoje, eu preciso falar sobre a verdade. Sobre o que realmente aconteceu dentro de nossa família. Ele olhou diretamente para o pai, e naquele momento, Guilherme soube que algo estava errado. O silêncio no salão era absoluto. Todos pararam de comer, de conversar. Todos os olhos estavam fixos em Daniel. Durante muitos anos, meu pai construiu essa imagem de homem íntegro, respeitável. Mas a verdade é muito diferente. A verdade, que ficou oculta por tanto tempo, é que ele usou sua posição e seu poder para destruir a vida de minha mãe, Cecília Martins. O murmúrio começou a crescer entre os convidados. Guilherme, visivelmente desconfortável, tentou manter a compostura, mas seus olhos revelavam o pânico. Ele nunca imaginou que Daniel e Mariana tivessem coragem de expor tudo daquela maneira. Minha mãe amava outra pessoa, continuou Daniel, sem se deixar abalar pelas reações ao redor. Ela amava Eduardo Amaral, um homem cuja vida foi destruída por causa do ciúme e da obsessão de meu pai. Guilherme fez tudo o que podia para separá-los, usando sua influência para arruinar a carreira e a reputação de Eduardo. E quando minha mãe tentou fugir para viver esse amor, meu pai a impediu da pior forma possível. A tensão no salão estava insuportável. Mariana, que até então havia permanecido em silêncio, se aproximou do microfone e assumiu a palavra. O acidente que tirou a vida de nossa mãe não foi um acidente, disse ela, a voz firme, mas cheia de dor. Nosso pai, Guilherme Martins, perseguiu Cecília naquela noite. Ele causou o acidente deliberadamente, porque não podia suportar a ideia de perder o controle sobre ela. Ele matou nossa mãe e nunca se arrependeu disso. As palavras de Mariana ecoaram pelo salão, deixando todos os presentes em estado de choque. Daniel olhou para o pai, esperando por uma reação, por uma defesa, mas Guilherme apenas ficou ali, paralisado. Pela primeira vez, o homem que sempre parecia estar no controle de tudo estava indefeso, exposto. Nós temos as provas, disse Daniel, erguendo um envelope com as cartas e documentos que haviam reunido. Cartas de nossa mãe para Eduardo. Testemunhos de pessoas que viveram essa história de perto. A verdade está aqui, e é hora de todos saberem quem realmente é Guilherme Martins. O murmúrio na sala se transformou em um burburinho de indignação e choque. Pessoas começaram a se levantar de suas mesas, algumas com expressões de horror, outras de incredulidade. Guilherme, por outro lado, não conseguia se mover. Ele havia sido desmascarado diante de todos, e pela primeira vez em décadas, não havia nada que ele pudesse fazer para retomar o controle. Mariana olhou para a multidão e concluiu. Nossa mãe merecia ser feliz. Ela foi vítima de um homem que a controlou até o fim. E agora, finalmente, a verdade veio à tona. Estamos aqui para honrar a memória dela, não o legado falso que Guilherme Martins construiu. O evento, que deveria ser uma celebração da vida de Guilherme, se transformou em sua ruína pública. Pessoas começaram a sair, murmurando entre si, algumas claramente revoltadas com as revelações, outras em choque. Mas o que mais importava para Daniel e Mariana era que a verdade, finalmente, havia sido dita. Guilherme permaneceu imóvel, incapaz de reagir. Toda a sua vida, toda a sua fachada, havia desmoronado em questão de minutos.
Agora, Daniel e Mariana sabiam que o poder do pai sobre eles estava quebrado. Depois da noite em que Daniel e Mariana expuseram toda a verdade sobre Guilherme Martins, nada mais foi o mesmo. A repercussão foi devastadora. Aquele homem, que por décadas havia sido admirado e respeitado, viu sua reputação desmoronar diante de todos. Mas, para Daniel e Mariana, aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Eles sabiam que revelar a verdade sobre seu pai era apenas uma parte da jornada. O que mais importava para eles agora era honrar a memória de sua mãe, Cecília. A mulher que sofreu em silêncio, que teve sua vida e seus sonhos destruídos pela obsessão de Guilherme. Ela merecia mais do que apenas palavras de justiça. Ela merecia um legado que refletisse a pessoa amorosa e forte que ela foi, e que seu nome fosse lembrado não pela tragédia que a cercou, mas pela força e pelo exemplo que ela poderia ser para outras mulheres. Foi Mariana quem teve a ideia primeiro. Ela sabia que, mais do que nunca, queria transformar o passado trágico de sua mãe em algo positivo, algo que ajudasse outras pessoas. Assim nasceu a ideia da Fundação Cecília Martins, uma organização dedicada a apoiar mulheres que, como sua mãe, estavam presas em relacionamentos abusivos, controladas por homens que usavam poder e manipulação para mantê-las sob seu domínio. Daniel, inicialmente, ficou em dúvida sobre o projeto. Ele estava tão imerso nas consequências da exposição de Guilherme que não conseguia pensar em mais nada. Porém, quanto mais Mariana falava sobre a fundação e sobre o impacto que ela poderia ter, mais ele começou a ver sentido naquilo. Seria a melhor maneira de fazer justiça a Cecília, de garantir que seu sofrimento não tivesse sido em vão. E, além disso, seria uma forma de oferecer ajuda a outras mulheres que talvez não tivessem outra saída. A Fundação Cecília Martins foi inaugurada em um evento pequeno, mas cheio de significado. Mariana, como sempre, estava à frente da organização, garantindo que cada detalhe refletisse a verdadeira essência do projeto. O foco era claro: oferecer apoio psicológico, assistência legal e abrigo para mulheres que estivessem tentando escapar de relacionamentos abusivos. Elas queriam que a fundação fosse um lugar seguro, onde essas mulheres pudessem encontrar a força necessária para recomeçar. Daniel, embora mais reservado, também se envolveu no projeto de maneiras importantes. Ele usou sua influência e conexões para atrair investidores e parceiros. Apesar de tudo o que aconteceu, muitas pessoas ainda confiavam nele e estavam dispostas a contribuir para uma causa tão significativa. Daniel também se dedicou a garantir que a fundação tivesse a estrutura certa para funcionar a longo prazo. Ele sabia que essa era a maneira de continuar a luta de sua mãe por liberdade e dignidade. Entre os muitos rostos no evento, estava o de Isabela, a neta de Beatriz. Isabela era jovem, mas profundamente conectada com a história de sua avó e de Cecília. Ela havia crescido ouvindo fragmentos da história, mas só agora, com a verdade exposta, compreendia toda a profundidade do que aconteceu. Inspirada pelo legado de Cecília e pela busca de justiça de Daniel e Mariana, Isabela decidiu se tornar a representante juvenil da fundação. Ela queria usar sua energia e seu alcance nas redes sociais para dar visibilidade à causa e conectar-se com outras jovens que talvez estivessem enfrentando o mesmo tipo de abuso. Isabela, com sua presença forte e cheia de entusiasmo, logo se tornou uma peça fundamental na divulgação das atividades da fundação. Ela falava abertamente sobre o passado da família, sobre as tragédias, mas também sobre a importância de transformar dor em ação. Suas palavras tocavam jovens e mulheres de todas as idades, que viam nela uma esperança de mudança. A fundação cresceu rapidamente. Em poucos meses, conseguiram abrir seu primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Lá, as mulheres não apenas encontravam um lugar seguro para ficar, mas também recebiam apoio emocional e prático para reconstruir suas vidas. Advogados voluntários se ofereciam para ajudar nos processos de divórcio e na obtenção de medidas protetivas. Psicólogos e terapeutas ajudavam as mulheres a lidarem com os traumas que sofreram. A fundação logo se tornou uma referência, não apenas na cidade, mas em todo o estado. Mariana, mais uma vez, liderava com uma força impressionante. Ela era o coração da fundação, sempre presente, ouvindo as histórias das mulheres que chegavam ali,
garantindo que cada uma delas fosse tratada com respeito e dignidade. Para ela, isso não era apenas um trabalho. Era uma missão pessoal, uma maneira de garantir que a memória de sua mãe fosse honrada de uma forma que realmente importava. Daniel, por sua vez, encontrou uma nova forma de viver. Depois de anos sendo consumido pelo trabalho e pelas expectativas de seu pai, ele finalmente encontrou um propósito maior. Ele não era mais apenas o herdeiro da empresa de Guilherme. Agora, ele estava ajudando a transformar a vida de mulheres que, como sua mãe, haviam sido sufocadas por relacionamentos abusivos. Depois que a fundação começou a crescer e ajudar cada vez mais mulheres, as coisas começaram a mudar para Daniel. Ele, que por tanto tempo viveu preso à imagem de filho obediente e herdeiro de Guilherme, começou a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Ele havia passado a maior parte de sua vida tentando se encaixar nos moldes criados por seu pai, buscando sucesso a qualquer custo, sem nunca questionar se aquilo era o que realmente queria. Agora, com a verdade exposta e com o trabalho da fundação crescendo, Daniel finalmente se permitia respirar. Ele se afastou gradualmente dos negócios da família. A empresa, que um dia foi o centro de sua vida, já não tinha o mesmo significado. Não fazia mais sentido para ele seguir com algo que representava o poder destrutivo de seu pai. Daniel se deu conta de que havia outras maneiras de medir sucesso, e ajudar outras pessoas, como faziam através da fundação, era algo muito mais significativo para ele. Foi um processo lento, mas libertador. Ele começou a se reconectar com coisas que havia deixado de lado por anos, hobbies simples, como a leitura e a música, e, principalmente, suas relações com as pessoas ao redor. Ele passou a se dedicar mais à irmã, Mariana, fortalecendo o laço entre eles. Pela primeira vez em muito tempo, eles podiam conversar sobre o passado sem a sensação sufocante de que estavam sendo vigiados pela sombra de Guilherme. Mariana, por sua vez, floresceu ainda mais. A criação da fundação deu a ela um propósito tão forte que parecia ter transformado completamente sua vida. Ela nunca quis seguir o caminho que Guilherme traçara, e a verdade sobre ele a atingiu de forma diferente. Em vez de destruí-la, deu a ela força para lutar por algo maior. O trabalho na fundação permitiu que ela transformasse sua dor em ação, em mudança real para outras mulheres que estavam presas em ciclos de abuso e opressão, assim como Cecília esteve. Mas nem tudo era fácil. Embora o nome de Guilherme tivesse sido exposto, os ecos de seu poder ainda eram sentidos. Algumas pessoas ainda se recusavam a acreditar nas verdades que Daniel e Mariana revelaram. Para alguns, Guilherme sempre seria aquele empresário implacável que construiu um império, e era difícil aceitar que ele também fosse o responsável por tamanha tragédia pessoal. Houve quem criticasse a decisão de expor a história da família, dizendo que isso manchava o bom nome dos Martins. Porém, para Daniel e Mariana, a opinião dessas pessoas já não importava. Eles sabiam que haviam feito certo. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era necessária. E, aos poucos, a fundação começou a se destacar como o verdadeiro legado da família Martins, substituindo a imagem destrutiva de Guilherme pela imagem de Cecília, uma mulher forte, que lutou contra as circunstâncias e que agora, mesmo após sua morte, inspirava tantas outras mulheres a encontrar sua força. Foi nesse ponto que Daniel e Mariana decidiram que o ciclo de dor que envolvia sua família precisava terminar de vez. Eles sabiam que, enquanto mantivessem qualquer conexão com o passado tóxico de seu pai, seria impossível seguir em frente completamente. Então, em um gesto simbólico, decidiram cortar todos os laços com o passado. Venderam os últimos bens que ainda estavam ligados diretamente a Guilherme e doaram grande parte do dinheiro à fundação. Para eles, aquilo representava a libertação final, o corte definitivo com tudo o que seu pai havia construído às custas de sofrimento e controle. Um dos momentos mais marcantes dessa transformação foi a demolição da antiga mansão da família Martins. O lugar onde tantas decisões cruéis haviam sido tomadas, onde Cecília viveu seus últimos anos de infelicidade, foi derrubado. Em seu lugar, Daniel e Mariana decidiram construir um novo espaço, aberto ao público, como um centro comunitário que funcionaria em parceria com a fundação. Seria um espaço de apoio, com palestras, oficinas e atendimento especializado para mulheres em situação de vulnerabilidade.
Quando o prédio foi inaugurado, Daniel sentiu que um peso gigante havia sido tirado de suas costas. Ele e Mariana estavam cercados por pessoas que entendiam o valor daquele lugar, e o que ele significava. Não era apenas uma construção nova, mas um símbolo de que o passado, por mais doloroso que tivesse sido, não precisava definir o futuro. Pela primeira vez, Daniel sentiu que, de alguma forma, sua mãe estava sendo honrada da maneira que merecia. Enquanto a fundação crescia, Daniel e Mariana também começaram a reavaliar o que significava viver uma vida plena. Durante tantos anos, eles estavam presos em um ciclo de dor e sofrimento, sem perceber que existia um mundo fora das amarras emocionais deixadas por Guilherme. Agora, com a fundação prosperando e a verdade finalmente revelada, eles se permitiam viver de forma mais leve. Daniel, antes tão focado em trabalho e sucesso, começou a entender o valor das pequenas coisas. Passou a dedicar mais tempo a si mesmo, a seus amigos e à irmã. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, claro, mas agora havia espaço para novas memórias, novas histórias. Mariana, com seu espírito renovado, mergulhou cada vez mais nas causas sociais. Ela se tornou uma verdadeira ativista pelos direitos das mulheres, e seu nome começou a ser associado não ao escândalo da família Martins, mas à luta por justiça e igualdade. A libertação, no final, não veio apenas com a exposição da verdade, mas com a aceitação de que, embora o passado tenha sido doloroso, ele não precisava definir o futuro. Daniel e Mariana perceberam que tinham o poder de reescrever a história de suas vidas, e foi exatamente isso que fizeram. O ciclo de dor que começou com Guilherme e se espalhou por toda a família Martins finalmente foi quebrado. Agora, o nome de Cecília Martins, uma vez sufocado pela manipulação e pelo controle, se tornava sinônimo de força e liberdade, inspirando outras mulheres a encontrar sua própria voz e a lutar por uma vida melhor. E, para Daniel e Mariana, essa era a maior vitória de todas.